Fala galera do YouTube, aqui tá falando Arthur Lima, mais um vídeo do canal Time Hunter. E hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar de Boku no Hero ou My Hero Academy. Nesse caso, esse vídeo eu vou tentar fazer um bom final de Boku no Hero. Assim, da minha visão, assim, colocar umas ideias que faz o final de Boku no Hero ser bom. Assim, vou colocar coisas, mudar coisas pra que esse final seja bom, né? O último capítulo, essa reta final. Então, como vocês podem saber, né, que o final de Boku no Hero foi meio ruim, né, para algumas pessoas e algumas foi boa. Para mim, podia melhorar. Tem algumas coisas que estavam ruim e tem coisas que estavam boa, na minha opinião. Mas, para mim, tem que arrumar esse final. O Horikoshi devia arrumar esse final. Agora, eu vou fazer a minha versão, né. Então, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos que comece o vídeo. A primeira coisa que eu ia mudar é a parte do Dabi na hora que ia se explodir, que ia destruir toda a cidade. O Endeavor ia se sacrificar para que nenhuma pessoa morrer, nenhum dos heróis morresse naquela cidade. Então o Endeavor ia morrer junto com o Dabi, causando a morte dos dois. Com isso, nós ia lá para onde o Deku e o Shigaraki estão lutando. Com isso, os dois estão lutando, é a mesma coisa no mangá, até a parte do All Might contra o All For One. O All Might com sua armadura contra o All For One. Após isso, o All Might todo quebrado no chão, chega o Bakugo. Como nessa versão. Assim, eu ia deixar aquele negócio do Bakugo ser ressuscitado, né? Mas como ele tá meio debilitado após que ele acabou de ser ressuscitado, então ele ainda tá muito ferido da batalha contra o Shigaraki. Com isso, o Bakugo vai pra cima, parte o All For One no meio. Então o Bakugo começa a lutar contra o All For One. Com isso, o All For One começa a virar um feto, um bebê, né? Com isso, o Bakugo acaba matando o All For One. Com isso, sai uma luz do corpo do All For One e o Bakugo não entende. E depois disso, o Bakugo cai no chão, inconsciente. Aí acontece a luta do Deku contra o Shigaraki. Aí o Deku começa a perder as individualidades do All For All contra o Shigaraki. Com isso, ele consegue entrar na mente do Shigaraki, tendo tudo aquilo que aconteceu no mangá. Aí, após isso, o All For One toma o corpo do Shigaraki. Com isso, o Deku perde os dois braços, acontecendo aquilo que aconteceu no mangá. Mas não ia ter tudo aquilo lá da ele dar o chifre naquele momento. Por quê? Os heróis da UA iam chegar e socorrendo o Deku. Da turma do Deku lá, a turma UA. Com isso, todo mundo passando, levando o corpo do Deku para um hospital, teleportando ele para um hospital. Com isso, a ele ia dar o chifre para o Deku e o Deku seria recuperado. Mas ia demorar um pouquinho de tempo para o Deku se mover, né? Com isso, a turma UA estaria lutando contra o All For One, do corpo do Shigaraki. Com isso, o Todoroki, usando sua divindade que ele já despertou, todo o seu poder. Com isso, ele começa a lutar contra o All For One. Mas como o All For One é mais forte que ele, acontece uma coisa. Na hora que ele todo mundo tava só correndo o Deku, o sangue do Deku caiu no ferimento do Todoroki. Com isso, Todoroki conseguiu uma parcela do poder do All For All. Dá um exemplo. Igual aconteceu no filme do Boku no Hero, o My Hero Academy 2, lá o filme 2. Onde o Bakugo consegue ter um pouquinho do All For All. Com isso, o Todoroki, usando um pouquinho do All For All do Deku, começa a lutar com o All For One. O All For One começa a se ferir pelo poder do All For All de Todoroki. Com isso, Todoroki perde o All For All e acaba caindo no chão. O Tratador, porque não aguentou tanto poder. Com isso, quebrando os ossos do Todoroki. Com isso, o All For One do corpo de Shigaraki começa a derrotar todo mundo da UA, quase matando todo mundo. Com isso, quem chega no local é o Deku. Então o All For One fala: "Você tá querendo morrer, garoto?" Então o Deku se prepara. Então Deku cospe fogo na cara do All For One pela boca e joga coisas no All For One com telecinese. Então o All For One fica assim: "Como assim?
Como esse garoto tem essas duas verdades? Então, corta. Quando o Deku tava no hospital, na hora que a Eri deu o chifre, né? Pra que o Deku se recuperar o corpo dele e a individualidade, apareceu uma luz que apareceu no corpo do Deku. Ele veio de longe e atingiu o Deku. Todo mundo achou que era um ataque, mas não foi. Então, o Deku se recuperou rápido. Então, tá explicado, na hora que o Bakugo matou o One-for-One, entre aspas, saiu aquela luz no corpo do One-for-One. Então, aquela luz foi direto pro corpo do Deku. Essa luz é a verdadeira individualidade do Deku. As duas individualidades. A individualidade do pai e da mãe de Deku. Que foi direto pro corpo do Deku. Então, cortando para a parte que o Deku tá lutando contra o One-for-One, Deku usando suas novas duas individualidades, começa bem complicado, ele não consegue se acostumar bem. Mas decorrer do combate ele começa a se acostumar. Com isso, ele começa a misturar suas duas individualidades. Como o que acontece com o Todoroki. O Todoroki nasceu com duas individualidades. E como o Deku nasceu com duas, então ele consegue misturar as duas. Com isso, Deku consegue fazer um manto com a aparência do seu primeiro uniforme que ele usou. Então a batalha fica tensa. Os dois se batendo de frente. O mesmo nível de poder. Com isso, Deku faz um grande sol com a sua individualidade. Com isso, tacando no One-for-One. Com isso, Deku fica muito cansado. Não consegue usar a sua individualidade, que ele usou por muito tempo. Com isso, o One-for-One se levanta do chão, se transforma de uma forma monstruosa, igual que acontece no mangá, usando todas as suas individualidades. Então, vai todo mundo, todos os heróis que estavam no campo de batalha e a UA, chega para prestar reforço a Deku. Então, eles começam a lutar contra o One-for-One. Com isso, Deku sente um pouquinho a chama do One-for-All. Então, Deku corre, concentrando o One-for-All no seu corpo, em um punho só. Então, todo mundo começa a ajudar Deku. Todos os heróis do Japão, da UA, ajudando o Deku a acertar o One-for-One. Então, Deku mete o último Destroy de Smash, acabando derrotando o One-for-All. Com isso, Deku conversa com Shigaraki. Aquela conversa que acontece no mangá. Com isso, Shigaraki morre. Com isso, Deku cai do chão, inconsciente. Com isso, o mundo inteiro presencia a derrota de One-for-One. E todo mundo começa a ficar feliz com a bravura, o heroísmo de Deku. Com isso, Deku acorda no hospital, inconsciente, em coma. Com isso, ele acorda desse coma. Então, Hawks, o novo herói número 1, fala para Deku que, graças à sua ação, Deku, muitas pessoas estão se tornando heróis. Pessoas normais, sem dificuldades. Então, Deku prova que qualquer um pode ser um herói, sem dificuldades. Aí acontece aquilo que acontece no mangá, normalmente até antes do último capítulo. Após isso, mostra um time skip de uns 17 anos, mostrando o Deku andando na rua. Com isso, todo mundo lá batendo palmas, tirando foto com o Deku. Deku está vestindo um terno. Com isso, ele vai para a escola lá. Como, assim, ele se tornou professor, mas não um professor qualquer. Com isso, Deku, todo mundo fica batendo palmas, né? Todo mundo fica impressionado. É o grande herói número 1, Deku. Então, com isso, Deku dá aula, né? Com isso, após isso, ele volta pra casa, enquanto aquele garoto, que acontece no mangá. Mas todo mundo reconhecendo que é o Deku, todo mundo começa a ficar feliz, né? Perto que é o maior herói do mundo. Com isso, o Deku vai resolver alguns crimes, né? Vestindo a roupa dele, usando as duas individualidades novas dele, prendendo esses ladrões. Isso, o Deku chega em casa e é abraçado por uma criança, sendo essa criança seu filho. Então aparece a Uraraka, que agora é sua esposa. Então, mostra um último quadro, que é todo mundo na UA, mais velho,
tirando uma foto, de relembrando os velhos tempos. Com isso, acabando Boku no Hero. Antes de acabar o vídeo, pessoal, esqueci de acrescentar algumas coisas. O Bakugo virou o herói o número 3. Então, o Todoroki virou o herói número 2. O Hawks mudou as leis de questão dos heróis. Com isso, qualquer pessoa pode ser um herói. Um cidadão, qualquer um. Mas usando equipamentos específicos para ser um herói. Então não existe mais a classificação de ranking. Então o Deku virou o maior herói reconhecido. Mas assim, não tem mais a questão do ranking de primeiro e segundo e terceiro. Então, só o Deku foi considerado, assim, todo mundo chama ele o herói número 1, mas não existe mais. É o jeito de falar. Então, esse foi o vídeo, gente. Até o próximo vídeo e tchau!